Agora eu quero entrar com você, propriamente dito, nas funções do CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, que são os órgãos normativos e consultivos que a gente tem aqui. Então vamos dividir nosso estudo? Olha que bonito. Órgãos normativos e consultivos. Esse vai ser a primeira classe de órgãos que nós vamos trabalhar dentro do Sistema Nacional de Trânsito, e eu já lhes adianto que os dispositivos que a gente vai trabalhar aqui estão previstos nos artigos 10 até o artigo 14 do CTB. Então vamos devagar aqui, vamos conversar um pouquinho a respeito desses órgãos. Primeiramente, moçada, eu tenho que trabalhar com você o nosso item 1.1, que vem a ser quem? O CONTRAN. Então vamos lá, vamos devagar. O CONTRAN, moçada, como você já viu comigo de várias formas, ele é chamado de órgão normativo e consultivo máximo. O CONTRAN é o órgão normativo e consultivo máximo da União. Esse é o CONTRAN. Até aí nós não temos novidades. Isso aí você acabou de ver comigo, inclusive aí na parte da tabela. Então o CONTRAN, ele é um órgão normativo e consultivo máximo, e a sua composição, moçada, a gente tem que estudar afinco. Então vamos lá. Composição, que você encontra a composição do CONTRAN lá no artigo 10. Lá no artigo 10. Vamos lá? Agora eu preciso trabalhar isso muito tranquilamente com você, porque aqui nós temos modificações da Lei 14.071, que foi publicada agora em 2019, com vigência em 2021. 2020, né? Ela foi publicada em 2020 com a vigência em 2021. Então vamos lá. Composição. Moçada, o CONTRAN, atualmente, a composição dele se dará com a presença dos próprios ministros. Então hoje, você vai afirmar o seguinte, o CONTRAN, ele é integrado pelos próprios ministros, diferente do que acontecia antes da 14.071, os quais eram representantes de ministérios que faziam. Então, os próprios ministros é quem integram. Só que vamos lá. Os próprios ministros. Quais ministros, Pedro? Quais ministros? Pois é aqui que o pau fecha. E aqui que eu tenho mnemônico para você. Lembra quando saiu o edital da PRF? Lembra? Pois é. Quando saiu o edital da PRF, você não queria se matar? E aí eu tenho um mnemônico bem legal para você. Você vai lembrar o seguinte, ó. Eu só estudo matéria irritante. Eu só estudo matéria irritante, mas defendo ciência justa e relevante. Eu só estudo matéria irritante, mas defendo ciência justa e relevante. Vamos lá? Quais são os ministros que integram o CONTRAN? Vamos ver. Ministro da Educação, Ministro da Saúde, Ministro da Economia, Ministro do Meio Ambiente, MA, e nós veremos que tem outro MA aqui. Então aqui é Meio Ambiente. E Infraestrutura, que o presidirá, inclusive. O Ministro da Infraestrutura é quem o presidirá. Mas esse MA vem do quê? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É o famoso MAPA. Lembra do MAPA? Então ele vai estar aqui também. Defendo Ministro da Defesa, Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministro da Justiça e Segurança Pública e, por fim, Ministro das Relações Exteriores. Ah, Pedro, agora foi. Vamos de novo? Rapidão. Hoje, o CONTRAN ele é integrado pelos próprios ministros. Quais são eles? Ministro da Educação, Ministro da Saúde, Ministro da Economia, Ministro do Meio Ambiente, Ministro da Infraestrutura, Ministro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministro da Defesa, Ministro da Ciência e Tecnologia, Justiça e Segurança Pública e Ministro das Relações Exteriores. Ficou claro? Bacana? Foi? Respire, eu sei que é difícil.
Agora eu quero que você tenha o seguinte pensamento. Vê se não faz sentido. Moçada, atualmente o CONTRAN, ele é integrado, como eu já disse repetitivamente para você, pelos próprios ministros. Só que muitas vezes, os ministros eles têm muitos afazeres. Se os ministros têm muita coisa para fazer, é claro, os ministros precisam de suplente. Quantos suplentes? Quantos? A lei fala suplente no singular. Se a lei fala suplente no singular, quantos suplentes são? Só um. Então admite-se, nesse caso, um suplente. Só que esse suplente do ministro não pode ser qualquer suplente, velho. Tem que ser uma pessoa que tem cargo. Olha só. Esse suplente tem que ser um suplente, uma pessoa meio foda. Ele precisa ter um cargo de direção e assessoramento, que é o nível nível 6. Então esse cara precisa de um cargo de direção, chefia e assessoramento nível 6. 6, né? Melhor dizendo. Cargo nível 6. Quando a gente pega direção, assessoramento e as chefias. Tudo bem? Então, o suplente que vai ocupar que vai ocupar a cadeira do respectivo ministro tem que ser um suplente que está em um cargo classificado por ato do Poder Executivo Federal como um cargo nível 6 de direção e assessoramento. Tá? Só que nós temos uma exceção a essa regra. Existe a possibilidade do ministro, meu Deus, agora anotem, o ministro da Defesa, ele poderá alternativamente, ou seja, ele pode ou escolher um cargo nível 6, ou ele pode escolher um oficial general para representá-lo. Oficial general. Será possível, então, substituir o ministro da Defesa não por um cargo nível 6, mas por um oficial general. Você percebeu como é que isso é importante na sua prova? Quando se estuda essa possibilidade, moçada, e detalhe, mais uma vez, doutores, mais uma vez, isso acontece alternativamente. Deixa eu só citar para você exatamente o parágrafo que você encontra estas análises que a gente tem ali, né? Parágrafo 4º, moçada. Tudo bem? Parágrafo 4º que a gente tem do artigo 10. Então, esta seria a novidade que a gente tem. O ministro da Defesa, ele poderá optar, é alternativo, ele escolher alguém em cargo nível 6 ou ainda oficial general. E para a gente fechar essa parte de composição do CONTRAN, eu quero que você anote, consegue pegar bem aqui? Consegue? Olha só, eu quero que você anote o seguinte, o quórum de votação do CONTRAN, quando forem propostas votadas no âmbito deste órgão, o quórum deve se dar por maioria absoluta. O quórum de votação se dará por maioria absoluta. Deu para entender? Então, cuidado quando a banca cobrar o CONTRAN de você. Acabei de citar a composição propriamente dita e agora nós precisamos entrar, basicamente, naquilo que efetivamente vai sendo cobrado. Então, artigo 10, raspamos, exaurimos o que pode ser cobrado e bora para o artigo 12. Olha só, o artigo 12 vai trabalhar as atribuições. Atribuições do CONTRAN. E aí fala para mim, quais são as atribuições do CONTRAN, moçada? Olha que interessante, várias as atribuições do CONTRAN. E eu já preciso de antemão lhes avisar o seguinte, olha só. Estas atribuições, elas estão previstas em um rol exemplificativo. Tá? Você vai perceber que ao longo do Código de Trânsito Brasileiro existem várias disposições que também serão determinadas ao CONTRAN. Aqui o que eu tenho que trabalhar com você são as atribuições previstas no artigo 12. No artigo 12. Tudo bem? Estas são as atribuições que eu gostaria de bater com você no que diz respeito propriamente dito ao CONTRAN. Então vamos lá. Agora dói um pouquinho, hein? Dói um pouquinho, mas não tem para onde a gente correr. A gente tem que ver essa parada de atribuição do CONTRAN. Letra A. Primeira atribuição do CONTRAN, moçada. Estabelecer
normas, ou também estabelecer diretrizes. Estabelecer normas e também diretrizes. Então você vai anotar desta forma no seu caderno. Primeira atribuição do CONTRAN: estabelecer normas e estabelecer diretrizes. Vamos devagar. Quais seriam as normas? Quais seriam as normas que devem ser estabelecidas pelo CONTRAN? Vamos lá. Destas normas, você vai colocar o seguinte: será atribuição do CONTRAN estabelecer normas relativas à formação de condutores, à formação de condutores. Isto vale para a formação geral. Isso vale para reciclagem, isso vale para a primeira formação, isso vale para absolutamente tudo. Então, normas para, por exemplo, regulamentar a formação de condutores. E detalhem, a resolução 289 de 2020, inclusive veio no edital da PRF, é ela quem regulamenta o conteúdo teórico prático que se tem no curso de formação de condutores. Pronto. Resolução sendo implementada pelo CONTRAN no que diz respeito a isso. Então, estabelecer normas para a formação de condutores. Eu ainda tenho estabelecer normas relativa à expedição de documentos do condutor e também do veículo. Então, vamos lá. Estabelecer normas para a expedição de documentos do condutor, CNH, PPD, PID e por aí vai. E também veículos. Estabelecer, por exemplo, a expedição da CRLV e da CRV. Inclusive, também temos resolução na PRF falando sobre o CRLV digital. Ok? Inclusive, foi uma mudança da 14.071. Outras normas que será obrigatório também observar. Estabelecer normas ou ainda normatizar o processo de aplicação das penalidades, e também arrecadação e repasse de valores. Então, olha só, aqui para nós, essas três funções estão mais do que o suficiente quando listada no artigo 12. Estabelecer norma relativa à formação de condutores, expedição de documentos do condutor e do veículo e também aplicação das penalidades de arrecadação e repasse dos valores. E agora, quando eu pego diretrizes, olha só que interessante. Vem comigo. Estabelecer normas e diretrizes. Pedro, o que é diretriz? Doutores, é um guia a ser seguido. É algo que deve nortear toda a atuação. Vamos lá? Quais diretrizes que eu posso elencar aqui para você? Então, o CONTRAN, ele estabelece as diretrizes de funcionamento do CETRAN e também do CONTRANDIF. Então, primeira diretriz estabelecida pelo CONTRAN, funcionamento do CETRAN e do CONTRANDIF. Segunda diretriz, do regimento das JARES. Regimento interno das JARES. Só que cuidado. O CONTRAN regulamenta a diretriz do regimento das JARES. O CONTRAN, ele regulamenta a diretriz do regimento das JARES. O CONTRAN não cria o regimento interno da JARE. É a própria JARE que cria o seu regimento interno. O que acontece é que o CONTRAN estabelece as diretrizes do regimento das JARES. Ok? Essa seria também uma função importante para você se lembrar. Então, até agora, nós já batemos 5. Repare, com o primeiro inciso que a gente tem ali. Mas vamos lá. Agora eu vou destacar em azul. Onde eu acredito que vai cair para você. Onde é um ponto que foi muito alterado, que foi o artigo 12 e o parágrafo 1º até o parágrafo 5º. O parágrafo 1º ao 5º ele foi inserido pela Lei 14.071 de 2020. Tá? Então vamos lá. Estabelecer normas e diretrizes, nesse caso, da Política Nacional de Trânsito. Moçada, então quem estabelece? Veja se faz sentido. Olha as atribuições. Todo mundo que estuda esse tema, olha para mim e fala assim, Pedro, é muita coisa para lembrar, é muito nome. Galera, não é difícil. Se a política é nacional e se tem que estabelecer diretriz, isso só pode ser função de quem? Do órgão que é nacional, normativo e consultivo. Não tem dúvida, sim ou não? Tranquilo. Se o regimento é para aplicação das JARES do Brasil inteiro, quem tem que fazer tem que ser um órgão nacional. Quem que é o órgão nacional normativo? CONTRAN.
Se nós temos funcionamento do CETRAN e o CONTRANDIF, quem vai organizar como ele deve acontecer, se só existem 2 órgãos, normativos e consultivos, e do CETRAN e CONTRANDIF vai ser regulamentado, sobra o CONTRAN. Só o CONTRAN quem pode fazer. É tão difícil assim? É só você parar e pensar em cima da questão. Ok? Beleza. Política Nacional de Trânsito. Agora vem para a novidade. Moçada, você vai perceber que as novidades que eu citar aqui para você foram novidades que pode perceber, é a cara do nosso presidente Bolsonaro. O que ele queria fazer em se tratando da Política Nacional de Trânsito? Olha que interessante. O presidente, junto com o ministro da Segurança, ele também cuidou da parte do controle popular sobre as propostas elaboradas no âmbito do CONTRAN. Olha só que interessante, o povo agora vai começar a participar das resoluções que são produzidas no CONTRAN. Como assim, Pedro? Olha que interessante. As propostas estabelecidas para a Política Nacional de Trânsito, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12, repare, esta política ela deve ser submetida à consulta popular. Com um prazo de antecedência de quando, Pedro? 30 dias da votação. Então imagina, o CONTRAN vai votar sobre a aprovação ou não de uma resolução. Moçada, essa resolução tem que ser submetida à consulta popular. Olha que interessante, a população vai se manifestar sobre aceitar ou não essa resolução. Olha que beleza, meu brother. 30 dias. Percebeu? Isso aqui é um prazo que vai cair. Às vezes você, Pedro, beleza. E vai ser feita a consulta popular, a população vai dar as suas informações, e isso será disponibilizado por quanto tempo? Olha só, essa consulta popular, ela ficará 2 anos disponibilizada para quem quiser consultar. Tudo bem? Só que olha que interessante. Havendo urgência ou ainda relevante interesse público, neste caso, pode o presidente do CONTRAN imediatamente sancionar a medida. A medida, por exemplo, da resolução. Então, olha só, nesse caso, pode sancionar. Só que esse sancionamento, ele acontecerá, doutores, ad referendum. O que significa isso quando você lê lá na Lei 14.071? Ad referendum. Significa o seguinte: é possível que o presidente do CONTRAN sancione uma resolução, só que essa resolução tem que passar pelo referendo, tem que passar pelo crivo, tem que passar pela aprovação a posteriori do grupo de ministros que integram o CONTRAN. Isto significa votação ad referendo. Ele publica primeiro para depois submeter a votação. Tudo bem? E aí, qual que é o prazo máximo? Já que isso foi urgente e relevante. O prazo máximo para que exista esse ad referendo é de 90 dias. Pedro, bacana, de 90 dias. E se passaram os 90 dias e ainda não foi votado no âmbito do CONTRAN a aprovação ou não daquela resolução? Moçada, nesse caso, se não for cumprido o prazo de 90 dias, isto perde efeito. Perde a eficácia, que eu coloquei apertadinho, mas coloque aí no seu material, eficácia. Tudo bem? Então, estas novidades, moçada, no parágrafo 1º até o parágrafo 5º, você tem que dominar. O que eu vou fazer com você? Eu vou ler esses dispositivos aqui. Vem comigo para a tela, só para a gente poder ver isso. Olha só. Então, olha o parágrafo 1º. As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1, Política Nacional de Trânsito, tá? Serão submetidas à prévia consulta popular pelo período mínimo de 30 dias. As contribuições ficarão disponíveis, nesse caso, pelo prazo de 2 anos, conforme eu citei para você. Em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN, ou seja, o ministro da Infraestrutura, ele pode, por deliberação ad referendum, com prazo de validade de 90 dias no máximo, estabelecer norma regulamentar prevista da Política Nacional de Trânsito. Encerrado o prazo, sem o referido no CONTRAN, deliberação perde a sua eficácia, permanecendo válido. Anote-se permanecendo, moçada. Permanecendo válidos os efeitos dela decorrentes. E o parágrafo 5º.
Norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utiliza técnica de estímulo comportamental. Deu para entender, moçada? No que diz respeito a esse aspecto, é isso que eu gostaria que você levasse para a prova dentre as funções. Então, de novo, eu bati aqui com você nesse esquema 9 atribuições do CONTRAN. Normas relativas a 3, diretrizes também relativas a 3, dando destaque à Política Nacional de Trânsito. E agora eu quero ver mais 2 funçõezinhas com você. Na verdade, mais 3. Estas também são bem importantes. Vamos lá? Olha só. Então, na verdade, eu bati ali 6 atribuições, né? Eu tenho que ver 10 com você aqui, pelo menos. Então, vamos para as próximas aqui. Será ainda atribuição do CONTRAN criar câmara temática. Doutores, e só o CONTRAN faz isso, hein? É só o CONTRAN quem pode criar as câmaras temáticas. É só o CONTRAN quem pode criar as câmaras temáticas, que inclusive estão regulamentadas lá no artigo 13. Então, olha só o CONTRAN, por isso que você vai marcar com uma estrelinha carinhosa, só o CONTRAN é quem pode criar câmara temática. Nenhum órgão do Sistema Nacional de Trânsito mais pode, tá? E o artigo 13, regulamentando as câmaras temáticas, ele vai afirmar o seguinte, ó. As câmaras temáticas são o quê, Pedro? Doutores, são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. A banca adora colocar que são órgãos subordinados. Está errado. A criação de uma câmara temática, doutores, se dá sempre que se mostrar necessário a discussão de um assunto de aspecto técnico. Tudo bem? Então, cria-se uma câmara com profissionais da área para que isso seja discutido. Isso é a câmara temática, é um órgão técnico vinculado ao CONTRAN. E quais são os integrantes das câmaras temáticas? Doutores, serão constituídos por representantes da administração pública direta e indireta em igual número. Em igual número. Nós sabemos hoje que a resolução que trabalha com isso aqui trabalha com 5 representantes da União, 5 dos estados, 5 do DF e 5 dos municípios. Tá? Além disso, nós teremos também representantes de setores da sociedade. Então, olha só, representante da comunidade como um todo, da comunidade, que são os setores. Olha que interessante, que são os setores, sempre representados por pessoa jurídica. Então, representantes da sociedade civil, eles são representados perante PJ, não perante pessoa física. E aqui está outra novidade. Essa é novidade trazida por quem? Lei 14.071. Moçada, no que diz respeito à Lei 14.071, ela alterou o coordenador. Ela alterou o coordenador das câmaras temáticas. Quem vem a ser o coordenador, Pedro? Vamos lá? O coordenador das câmaras temáticas será ou um representante do DENATRAN, ou um dos ministros que integra o CONTRAN. Um dos ministros que integram o CONTRAN. Deu para entender? Olha que ponto interessante. Eu deixei destacado, porque isso aqui foi alterado recentemente pela Lei 14.071 de 2020. Tá? Então, por favor, mais uma anotação importante dentro do âmbito das câmaras temáticas. Vamos avançar. Letra C. Também será função do CONTRAN, moçada, também será função do CONTRAN coordenar o Sistema Nacional de Trânsito. Só que essa coordenação não é a coordenação máxima. Sim ou não? Claro, que não é coordenar o Sistema Nacional de Trânsito em caráter máximo. O órgão de coordenação máxima, você já viu que é o Ministério da Infraestrutura. O que o CONTRAN faz é coordenação geral. Tudo bem? Letra D. Será também função do CONTRAN dirimir conflitos. Dirimir conflitos no âmbito da União e no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Então, por exemplo, existe um conflito para saber quem deve ou quem não deve autuar. E esse conflito é basicamente entre 2 estados. Quem dirime esse conflito? CONTRAN. Tudo bem? Letra E.
Letra E, próxima atribuição do CONTRAN. Temos também o CONTRAN funcionando, moçada, como órgão de consulta. Então, olha só, responder a consultas. Deixa eu colocar assim para você. Responder, até porque é um órgão consultivo, né? Responder a consultas relativas a quê, Pedro? Olha só, responder, nossa, ficou uma meleira isso aqui, né? Responder consultas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Moçada, não confunda essa atribuição que nós veremos no CETRAN e o CONTRANDIF. O CETRAN e o CONTRANDIF também têm essa função, mas lá eles não respondem apenas por aplicação da legislação. O CETRAN e o CONTRANDIF também respondem em relação a procedimentos de trânsito. Quando cair na sua prova a palavra procedimento, a função não é do CONTRAN, a função é do CETRAN ou do CONTRANDIF. Tudo bem? Então, responder a consultas, aplicação da legislação e também essa questão relacionada a trânsito. E, moçada, só para nós fecharmos, atribuição de letra F, que é aprovar, complementar ou alterar a sinalização de trânsito no Brasil. Isso só quem pode fazer é o CONTRAN. Então vamos lá? Letra F. Aprovar, complementar ou ainda alterar a sinalização de trânsito no Brasil. Só quem que pode criar novas placas, moçada? Só o CONTRAN. Aprovar, complementar e alterar. Lembra, aqui são 3 verbos, tudo bem? Relativas à sinalização. E para a gente fechar e entrar nas funções do CETRAN e CONTRANDIF, bem rapidinho, eu quero colocar uma observação para você. Moçada, não há mais instância recursal no CONTRAN. O CONTRAN não resolve mais recursos. Cuidado com isso em prova. O CONTRAN não possui mais a atribuição de instância recursal. Isso foi revogada pela Lei 14.071. Tudo bem? Não existe mais aquela história de segunda instância. Não temos mais. O CONTRAN, se te perguntarem se o CONTRAN responde recursos, vai falar que não. Quem faz isso vai ser uma junta que lá no PAD nós vamos estudar. Ok, tá claro, bacana. Fechamos então esse aspecto aqui. Agora nós vamos entrar finalmente no CETRAN e no CONTRANDIF. Batemos então todas as funções relativas ao CONTRAN. Então agora vamos inaugurar o nosso item 1.2, que é o CETRAN, ou ainda chamado também, no âmbito do Distrito Federal, de CONTRANDIF, que eu chamo de CONTRANDIF, tudo bem? Então vamos lá. CETRAN e CONTRANDIF. Moçada, aqui nós já costumamos entrar no artigo 14 e eu já vou bater diretamente nos pontos que são relevantes aqui para nós. Primeiro aspecto, composição do CETRAN e do CONTRANDIF. Olha só. Composição do CETRAN e do CONTRANDIF. Aqui, quem vai ser o presidente do CONTRAN e do CETRAN ou do CONTRANDIF é alguém que vai ser nomeado, será alguém nomeado pelo governador. Então, olha só, quem vai compor o CETRAN e o CONTRANDIF? Vai ser uma pessoa que está nomeada pelo governador do estado ou do Distrito Federal. Até aí está tranquilo. E olha só, quais seriam os requisitos? Existe um requisito importante que a lei estabelece. O presidente, ele precisa ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Olha só. O presidente precisa ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Enquanto os demais membros do CETRAN e do CONTRANDIF, eles precisam ter reconhecida experiência de trânsito.
Não entra a palavra matéria aqui. Tudo bem? Matéria só temos para o presidente. Então, cuidado, pode circular. A palavra matéria só vale para o presidente. Só vale para o presidente do CETRAN e do CONTRANDIF. Ok? E esse membro do CETRAN e do CONTRANDIF, moçada, esse membro, ele vai exercer essa presidência por um mandato. Esse mandato é igualzinho o mandato que a gente tem lá nas câmaras temáticas. Só adiantando, a gente não comentou lá, mas pode colocar que esse prazo ele é igualzinho na Câmara Temática e no CETRAN e CONTRANDIF. Que o mandato será exercido por um prazo de 2 anos, admitida a recondução. Doutores, isso aqui, admitida, tá? Admitida. Isso daqui acontece, cuidado, também na Câmara Temática. O mandato também do coordenador é de 2 anos lá, admitida a recondução. Então, por favor, anote isso daqui tanto lá quanto aqui. Então, esse será o mandato do presidente do CETRAN ou do CONTRANDIF. Esses são os aspectos técnicos que você tem que saber. E agora vamos trabalhar as atribuições do órgão, né? Só para a gente fechar essa parte de órgãos normativos e consultivos. Veja se faz algum sentido isso aqui que eu vou dizer para você. Dentro do aspecto do CETRAN e do CONTRANDIF, as atribuições citadas pela legislação são as seguintes, doutores. Vamos lá. Atribuições. Então, vou colocar aqui para você. Ó. Atribuições. Olha só. Dentro das atribuições do CETRAN e do CONTRANDIF, a primeira delas que eu quero elencar para você é o quê? Cumprir e também fazer cumprir a legislação de trânsito. Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito no âmbito da sua atuação, da sua circunscrição. Até aqui tá fácil. Letra B. Normatizar procedimentos, até porque é um órgão normativo, também no âmbito da sua circunscrição. Também no âmbito da sua circunscrição. Essa é a segunda função que a gente tem do CETRAN ou e CONTRANDIF, né? Aí vem uma funçãozinha que ninguém lembra. Estimular e orientar. Moçada, estimular e orientar a política nacional de trânsito no seu aspecto de quê? No seu aspecto técnico, moçada, educacional. Então, quando esse troço aqui caiu em prova, estimular e orientar a execução das campanhas educativas de trânsito, vou até complementar aqui para você, ó, das campanhas educativas de trânsito, todo mundo acha que isso aqui é função do Detran, e não é. Então eu vou pedir para você anotar com carinho esta função aqui que a gente tem do CETRAN. Tudo bem? Além disso, moçada, o CETRAN, ele também funciona como órgão recursal de segunda instância. Ele é um órgão recursal de segunda instância. Sempre que houver o quê? Você pode impetrar recurso para o CETRAN e CONTRANDIF quando houver indeferimento do recurso da JARE. Indeferimento de recurso na JARE. Então, a JARE é o órgão recursal de primeira instância. A JARE indeferiu, você pode pedir um segundo recurso. Esse segundo recurso será endereçado ao CETRAN e CONTRANDIF. Tá? É isso que você tem que se lembrar aqui no geral. Temos que falar também que a função do CETRAN e CONTRANDIF também, moçada, também aqui, dirimir conflitos. Dirimir conflitos. E esse dirimir conflitos será dirimir conflitos no âmbito dos municípios, isso é óbvio. Dirimir conflitos no âmbito dos municípios. Não temos muita novidade. Depois, será função também do CETRAN e do CONTRANDIF, moçada? Agora temos que pegar um ponto legal. É aquilo que a gente chama de instância revisional. Funcionar como única instância de revisão no caso de quê, Pedro? No caso de haver uma inaptidão permanente de aspecto psíquico,
físico ou psicológico. Então vamos lá. Imagina, você foi tirar sua CNH, a primeira coisa que você faz antes de assistir às aulas na autoescola é fazer o exame de aptidão físico-mental. Lá no exame de aptidão mental, você foi reprovado porque ela falou que você é maluco. Meu brother, para quem você pode chorar recurso? Só pro CETRAN e CONTRANDIF. Você não vai entrar na JARE porque você não praticou uma infração. Você tem que pedir recurso para quem? Detalhe, única instância. Você entra no CETRAN e no CONTRANDIF. E aí, olha que interessante. Se houver deferimento, se o CETRAN e o CONTRANDIF deferir, é ele quem vai nomear uma junta de saúde. Junta de saúde, nesse caso, para que você seja reavaliado para verificar se essa inaptidão permanente psíquica, física ou psicológica realmente existe ou não. Tudo bem? Então essas seriam as 6 funções de maior importância que a gente tem do CETRAN e do CONTRANDIF. E só para a gente fechar, eu quero trabalhar com você mais uma atribuição bastante relevante aqui para nós, né? Responder a consultas, moçada. Responder a consultas, olha só. Responder a consultas, até porque o órgão também é consultivo, relativas à aplicação da legislação de trânsito e também, somado a isso, procedimentos. É isso aqui que é a diferença do CETRAN e CONTRANDIF para o CONTRAN. No CONTRAN, você não encontra a palavra procedimento. Percebeu? Então anote essa funçãozinha que a gente tem aqui também no CETRAN e no CONTRANDIF. Moçada, dentro das funções, dentro das atribuições de cada um, é isso que eu gostaria que você levasse, pelo menos entre as principais funções que a gente encontra aí no CETRAN e CONTRANDIF. E assim, nós encerramos a primeira parte do Sistema Nacional de Trânsito que diz respeito aos órgãos normativos e consultivos.